Você já se perguntou o que aconteceria se, no meio do luxo de um hotel 5 estrelas, um milionário ouvisse alguém falando não 2, nem 3, mas 9 idiomas diferentes? Pois foi exatamente isso que aconteceu. André Vasconcelos, um empresário poderoso e acostumado ao silêncio das paredes douradas, ficou paralisado quando, ao entrar discretamente no corredor de serviço do hotel, ouviu uma jovem camareira falando ao telefone com fluidez e naturalidade em línguas que ele mal conseguia reconhecer. Por um instante, o som daqueles idiomas se entrelaçando com a música ambiente do saguão parecia surreal, quase como se um segredo estivesse sendo sussurrado bem diante dos seus olhos. E se você está curtindo essa história, já deixa o like, se inscreve e comenta aí de onde você está assistindo. Vai ser incrível ter você com a gente. Enquanto se recuperava do choque inicial, André se pegou absorto, ouvindo a melodia das palavras de Camila, que alternava com maestria entre japonês, árabe, italiano e francês, como se cada idioma carregasse uma memória distinta. A naturalidade com que ela trocava de tom, rindo baixinho ao telefone, enquanto coordenava algo aparentemente trivial, contrastava de forma avassaladora com a monotonia estéril que André conhecia nos bastidores do mundo corporativo. Mas, naquele instante, havia algo mais. Um detalhe quase imperceptível fez o coração dele acelerar. O sorriso sincero de Camila, como se cada palavra dita fosse um tributo à sua história e à sua capacidade de vencer o que parecia impossível. E foi aí que André tomou uma decisão sem perceber. Disfarçadamente, deu um passo para trás, escondendo-se nas sombras do corredor, decidido a observá-la de longe, sem que ela soubesse. Ele precisava entender como alguém tão simples podia carregar um segredo tão poderoso. O que ele não sabia é que, ao escolher seguir Camila em silêncio, acabaria não apenas mudando o rumo da própria vida, mas também surpreendendo a todos com o que viria a fazer em seguida. Naquela noite, o corredor do hotel parecia mais longo do que nunca para André Vasconcelos. Ele se encostou discretamente na parede, atento a cada movimento de Camila Costa. Ela continuava sua rotina com uma leveza que contrastava com o peso que ele carregava. O telefone dela, agora guardado, parecia ter sido o portão de um universo que ele jamais imaginou existir entre os uniformes discretos e os sorrisos contidos de um hotel 5 estrelas. André não sabia ao certo o que o motivava a observá-la com tamanha intensidade. Talvez fosse a surpresa de encontrar um talento tão extraordinário escondido atrás de um avental simples, ou talvez fosse o próprio vazio que sua vida de luxos não conseguia preencher. O fato é que ele estava ali, quieto, assistindo de longe. Camila caminhou até a porta de serviço, verificando com cuidado se todas as tarefas do andar estavam concluídas. Ela era meticulosa, mas sem arrogância. Organizava as bandejas do corredor, verificava se os lençóis estavam alinhados, ajustava pequenas coisas que poderiam passar despercebidas. Cada detalhe parecia refletir não apenas sua dedicação ao trabalho, mas uma busca silenciosa por ordem e controle sobre um mundo que talvez nunca tivesse lhe oferecido isso. André, acostumado com discursos e contratos, começou a perceber o valor dessas pequenas atitudes. Camila não era apenas competente, ela demonstrava um cuidado que vinha de dentro, algo raro de se encontrar. Nos dias seguintes, ele a viu repetindo a mesma rotina com precisão. A diferença era que agora ele a seguia disfarçadamente. Observava enquanto ela ajudava hóspedes com pedidos em francês e italiano, orientava turistas perdidos com paciência em inglês e até mesmo trocava frases amigáveis com fornecedores em árabe. Era como se cada idioma fosse uma chave que ela carregava consigo para abrir portas invisíveis. André tentava se manter discreto, mas seu interesse era cada vez mais evidente.
Ele começou a ouvir conversas dos funcionários, e foi assim que descobriu que Camila era vista por muitos como alguém esquisita, porque passava as noites lendo livros de idiomas e anotações antigas no refeitório. Ela era diferente, e isso incomodava quem não conseguia entender a profundidade de seus gestos. Certo dia, no final do expediente, André a viu sentada em um banco nos fundos do hotel. Ela segurava um caderno velho, com as bordas gastas e a capa desbotada, cheio de anotações. A luz fraca da lâmpada amarelada iluminava suas expressões concentradas. Ele se aproximou o suficiente para escutar algumas palavras ditas em voz baixa, como se estivesse praticando novas frases. Um sussurro em russo, outro em hindi, pequenos trechos que ela murmurava para si mesma, como se o mundo inteiro coubesse naquelas páginas. O contraste entre a figura dela e o ambiente simples era tão impactante que, por um momento, André se perguntou como alguém com tamanho talento podia passar despercebido. E então, pela primeira vez, ele viu Camila enxugar discretamente os olhos, como se as palavras dos idiomas fossem uma ponte para escapar da realidade. A dor dela estava ali, silenciosa e contida. Aos poucos, André começou a entender mais sobre ela. Descobriu que Camila viera de uma comunidade simples no subúrbio de São Gonçalo, criada por uma mãe costureira e um pai que trabalhava como pedreiro. Sempre foi apaixonada por livros, mas nunca teve recursos para cursos ou intercâmbios. Aprendeu sozinha, com livros emprestados de uma biblioteca comunitária e gravações antigas que conseguia baixar da internet. Quando o pai faleceu, ela abandonou o sonho de cursar letras e assumiu a responsabilidade de sustentar a casa. O trabalho como camareira foi a única porta que se abriu, mas ela jamais deixou de estudar, usando cada minuto livre para mergulhar em palavras estrangeiras e histórias de outros mundos. A mãe, agora doente, era o motivo pelo qual Camila permanecia ali, recusando propostas que poderiam tirá-la de perto dela. Era uma promessa silenciosa que aprendia aquela rotina. André sentiu um aperto no peito ao perceber que, mesmo cercada por limitações, Camila se mantinha fiel a algo que a definia de forma única. Ele, que sempre valorizou diplomas, treinamentos caros e currículos perfeitos, começou a questionar o verdadeiro significado de competência e sabedoria. Observando a maneira como ela lidava com os hóspedes, com respeito e paciência, ele se deu conta de que aquelas habilidades não eram apenas para impressionar. Eram uma ponte entre mundos, uma forma de humanizar cada interação. A cada dia, sua admiração por Camila crescia de forma silenciosa, mas poderosa. Na manhã seguinte, André decidiu agir. Ele se aproximou da recepção e pediu para ver o histórico de reservas de Camila, alegando um interesse administrativo. Ali, encontrou o nome completo dela e o endereço da comunidade onde morava. Mais do que isso, descobriu anotações sobre sua pontualidade exemplar, suas ausências mínimas e os comentários de hóspedes elogiando sua cordialidade. Mas também viu um detalhe que o intrigou ainda mais. Camila sempre recusava as gorjetas que alguns hóspedes deixavam. Ela dizia que o serviço era parte do trabalho e que o agradecimento já era suficiente. Essa integridade a diferenciava de todos que ele conhecia. Foi nesse momento que André sentiu que estava diante de alguém que carregava muito mais do que um talento linguístico. Alguém com uma essência que ultrapassava as palavras. Sem que Camila percebesse, ele deixou um bilhete anônimo em seu armário no vestiário. O papel simples dizia: "Você tem o mundo nas mãos. Nunca deixe de acreditar no seu potencial." Quando ela leu, ficou paralisada. Por um instante pensou que fosse brincadeira, mas a caligrafia elegante e as palavras sinceras a desarmaram. Guardou o bilhete junto com seu caderno velho e, pela primeira vez em dias, esboçou um sorriso discreto. Enquanto ela voltava ao trabalho com o coração um pouco mais leve, André a observava de longe.
decidido a não mais permanecer como espectador. Ele sabia que, em breve, tomaria uma decisão capaz de mudar não apenas a vida dela, mas também a sua. O que ele não sabia é que Camila também carregava segredos que ele jamais poderia imaginar. Segredos que, quando viessem à tona, surpreenderiam a todos. Os dias seguintes no hotel pareciam mais densos para André Vasconcelos. A presença de Camila, tão discreta e ao mesmo tempo repleta de significado, ecoava em sua mente com uma frequência que ele não conseguia controlar. Ele continuava a observá-la de longe, mas agora, cada gesto dela parecia ganhar uma nova camada de profundidade. Não era apenas sobre a forma como Camila organizava os corredores ou como ela se comunicava com hóspedes de forma educada. Havia algo mais, algo que mexia com ele de uma forma que nem as cifras milionárias de seus negócios jamais haviam conseguido. Numa tarde, enquanto os hóspedes se preparavam para um evento no salão principal, André a viu conversando com um hóspede idoso de origem japonesa. O homem, que parecia confuso e visivelmente aflito, tentava explicar em sua língua algo que os outros funcionários não conseguiam entender. Camila, ao notar a dificuldade, aproximou-se com um sorriso tranquilo e começou a responder em japonês com uma suavidade que parecia acalmar o senhor. Ela não apenas traduziu palavras, mas também gestos e emoções. Enquanto os outros olhavam para a cena com surpresa, André se viu completamente absorvido pelo que presenciava. A forma como Camila colocava o coração em cada frase era algo que ele jamais tinha visto em negociações frias e reuniões de diretoria. O hóspede, visivelmente mais calmo, agradeceu com um gesto respeitoso e segurou as mãos dela, emocionado. Camila retribuiu com um sorriso sincero, e os olhos do senhor se encheram de lágrimas. André, parado ao fundo, sentiu o peito apertar. Não sabia se era a humanidade daquele gesto ou a percepção de que, em todos esses anos, jamais havia conseguido se conectar com alguém de forma tão genuína. Ali, diante de todos, Camila mostrava que seu talento não era um simples dom para línguas. Era uma ponte entre mundos, uma forma silenciosa de trazer conforto e dignidade a quem se sentia perdido. Mais tarde, André a viu sozinha no refeitório, com um caderno velho aberto e uma caneta azul marcando anotações apressadas. Camila rabiscava frases em russo, ensaiava pronúncias com um gravador simples e riscado, e parecia tão concentrada que não notou sua presença ao longe. Ele ficou ali, imóvel, observando. Pela primeira vez, percebeu que estava diante de alguém que nunca tinha desistido. Alguém que havia transformado cada dor, cada ausência, em aprendizado e superação. André se sentiu pequeno diante disso, como se toda a sua vida, recheada de conquistas financeiras e títulos importantes, fosse pálida diante da intensidade discreta daquela mulher. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. As palavras de Camila, ditas em diversos idiomas, ecoavam na memória. Ele se lembrava do brilho nos olhos do hóspede japonês, do sorriso contido dela, da forma como ela se ajoelhava para alinhar um lençol com a mesma dedicação com que aprendera a pronunciar palavras complexas. Por que ninguém havia notado isso antes? Porque ninguém valorizava aquele talento que claramente ia muito além do que se podia esperar de uma simples camareira. Aos poucos, André começou a repensar a forma como encarava sua própria vida. Lembrou-se de como sempre buscara excelência em relatórios e metas, ignorando o lado humano que pulsava por trás de cada número. O sucesso que ele tanto almejava parecia vazio agora. Na manhã seguinte, ao entrar na área do café da manhã, viu Camila servindo uma família de turistas franceses. Ela se comunicava com a criança pequena em francês perfeito, ajudando-a a escolher o que comer, com um sorriso verdadeiro que fazia a menina rir.
Era um contraste doloroso para ele, que se via cada vez mais prisioneiro de relações superficiais e interesses egoístas. Em um gesto quase involuntário, André se aproximou de um dos funcionários do hotel e perguntou sobre ela. O rapaz explicou que Camila era conhecida por ser dedicada e discreta, mas que muitos achavam estranho o hábito dela de passar horas com livros e gravações de idiomas. Alguns até diziam que ela sonhava em ser tradutora, embora ninguém levasse isso a sério. Aquilo doeu ainda mais. André viu claramente que o talento de Camila não era apenas um detalhe exótico. Era um reflexo de alguém que carregava dentro de si uma força silenciosa e rara. No final da tarde, ele a viu novamente, dessa vez recolhendo bandejas esquecidas no corredor do último andar. Camila andava sozinha, com os passos cansados e o olhar fixo no chão. André, impulsivamente, deu um passo na direção dela, mas hesitou. Não era o momento certo. Ele precisava entender melhor os motivos que a mantinham ali, mesmo com um talento tão extraordinário. Enquanto a observava desaparecer por uma porta de serviço, decidiu que precisava fazer mais do que apenas admirar a distância. Ele voltou ao quarto e abriu o laptop, procurando informações sobre oportunidades de trabalho multilingüe, projetos sociais para talentos ocultos e formas de valorizar profissionais como Camila. Cada site que abria parecia reafirmar o que ele já começava a aceitar. A verdadeira grandeza não estava nos números que dominavam sua vida, mas na capacidade de enxergar o valor das pessoas. Pela primeira vez em muito tempo, André Vasconcelos se viu desejando fazer algo não pelo lucro, mas pela humanidade. Na manhã seguinte, decidiu que iria se aproximar de Camila de um jeito inesperado, mas verdadeiro. Uma ideia começava a se formar. Algo que unisse sua experiência no mundo dos negócios com o talento único daquela mulher que, sem perceber, o havia transformado por dentro. O que ele não sabia é que, ao dar esse passo, também seria confrontado com verdades e desafios que jamais imaginou enfrentar. Os dias seguintes no hotel pareciam mais densos para André Vasconcelos. A presença de Camila, tão discreta e ao mesmo tempo repleta de significado, ecoava em sua mente com uma frequência que ele não conseguia controlar. Ele continuava a observá-la de longe, mas agora, cada gesto dela parecia ganhar uma nova camada de profundidade. Não era apenas sobre a forma como Camila organizava os corredores ou como ela se comunicava com hóspedes de forma educada. Havia algo mais, algo que mexia com ele de uma forma que nem as cifras milionárias de seus negócios jamais haviam conseguido. Numa tarde, enquanto os hóspedes se preparavam para um evento no salão principal, André a viu conversando com um hóspede idoso de origem japonesa. O homem, que parecia confuso e visivelmente aflito, tentava explicar em sua língua algo que os outros funcionários não conseguiam entender. Camila, ao notar a dificuldade, aproximou-se com um sorriso tranquilo e começou a responder em japonês com uma suavidade que parecia acalmar o senhor. Ela não apenas traduziu palavras, mas também gestos e emoções. Enquanto os outros olhavam para a cena com surpresa, André se viu completamente absorvido pelo que presenciava. A forma como Camila colocava o coração em cada frase era algo que ele jamais tinha visto em negociações frias e reuniões de diretoria. O hóspede, visivelmente mais calmo, agradeceu com um gesto respeitoso e segurou as mãos dela, emocionado. Camila retribuiu com um sorriso sincero e os olhos do senhor se encheram de lágrimas. André, parado ao fundo, sentiu o peito apertar. Não sabia se era a humanidade daquele gesto ou a percepção de que, em todos esses anos, jamais havia conseguido se conectar com alguém de forma tão genuína. Ali, diante de todos, Camila mostrava que seu talento não era um simples dom para línguas. Era uma ponte entre mundos, uma forma silenciosa de trazer conforto e dignidade a quem se sentia perdido. Mais tarde,
André a viu sozinha no refeitório, com o caderno velho aberto e uma caneta azul marcando anotações apressadas. Camila rabiscava frases em russo, ensaiava pronúncias com um gravador simples e riscado, e parecia tão concentrada que não notou sua presença ao longe. Ele ficou ali, imóvel, observando. Pela primeira vez, percebeu que estava diante de alguém que nunca tinha desistido. Alguém que havia transformado cada dor, cada ausência, em aprendizado e superação. André se sentiu pequeno diante disso, como se toda a sua vida, recheada de conquistas financeiras e títulos importantes, fosse pálida diante da intensidade discreta daquela mulher. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. As palavras de Camila, ditas em diversos idiomas, ecoavam na memória. Ele se lembrava do brilho nos olhos do hóspede japonês, do sorriso contido dela, da forma como ela se ajoelhava para alinhar um lençol com a mesma dedicação com que aprendera a pronunciar palavras complexas. Por que ninguém havia notado isso antes? Porque ninguém valorizava aquele talento que claramente ia muito além do que se podia esperar de uma simples camareira. Aos poucos, André começou a repensar a forma como encarava sua própria vida. Lembrou-se de como sempre buscar excelência em relatórios e metas, ignorando o lado humano que pulsava por trás de cada número. O sucesso que ele tanto almejava parecia vazio agora. Na manhã seguinte, ao entrar na área do café da manhã, viu Camila servindo uma família de turistas franceses. Ela se comunicava com a criança pequena em francês perfeito, ajudando-a a escolher o que comer, com um sorriso verdadeiro que fazia a menina rir. Era um contraste doloroso para ele, que se via cada vez mais prisioneiro de relações superficiais e interesses egoístas. Em um gesto quase involuntário, André se aproximou de um dos funcionários do hotel e perguntou sobre ela. O rapaz explicou que Camila era conhecida por ser dedicada e discreta, mas que muitos achavam estranho o hábito dela de passar horas com livros e gravações de idiomas. Alguns até diziam que ela sonhava em ser tradutora, embora ninguém levasse isso a sério. Aquilo doeu ainda mais. André viu claramente que o talento de Camila não era apenas um detalhe exótico. Era um reflexo de alguém que carregava dentro de si uma força silenciosa e rara. No final da tarde, ele a viu novamente, dessa vez recolhendo bandejas esquecidas no corredor do último andar. Camila andava sozinha, com os passos cansados e o olhar fixo no chão. André, impulsivamente, deu um passo na direção dela, mas hesitou. Não era o momento certo. Ele precisava entender melhor os motivos que a mantinham ali, mesmo com um talento tão extraordinário. Enquanto a observava desaparecer por uma porta de serviço, decidiu que precisava fazer mais do que apenas admirar a distância. Ele voltou ao quarto e abriu o laptop, procurando informações sobre oportunidades de trabalho multilingüe, projetos sociais para talentos ocultos e formas de valorizar profissionais como Camila. Cada site que abria parecia reafirmar o que ele já começava a aceitar. A verdadeira grandeza não estava nos números que dominavam sua vida, mas na capacidade de enxergar o valor das pessoas. Pela primeira vez em muito tempo, André Vasconcelos se viu desejando fazer algo não pelo lucro, mas pela humanidade. Na manhã seguinte, decidiu que iria se aproximar de Camila de um jeito inesperado, mas verdadeiro. Uma ideia começava a se formar. Algo que unisse sua experiência no mundo dos negócios com o talento único daquela mulher, que sem perceber o havia transformado por dentro. O que ele não sabia é que, ao dar esse passo, também seria confrontado com verdades e desafios que jamais imaginou enfrentar. Na sala de eventos iluminada por tons dourados e luz suave, Camila respirava fundo. O coração batia forte no peito. E a carta que recebera de André Vasconcelos estava dobrada dentro do bolso do avental, como se fosse uma âncora que a segurava no presente. À sua frente, André esperava com um semblante tranquilo,
mas os olhos traíam uma ansiedade discreta. Era como se, de alguma forma, ele também estivesse atravessando uma barreira invisível ao estender aquela proposta. Camila finalmente quebrou o silêncio. Por que eu, Sr. Vasconcelos? Existem tantas pessoas mais qualificadas. Eu sou só uma camareira. André esboçou um sorriso calmo, sem qualquer traço de arrogância. Você é mais do que isso, Camila. Eu a observei todos esses dias. A forma como se comunica com as pessoas, como resolve problemas em múltiplos idiomas, com paciência e humanidade. Isso não se aprende em curso nenhum. Você nasceu para algo maior. Ela desviou o olhar, tentando esconder o turbilhão de sentimentos que a invadia. Pensou na mãe, doente, esperando por ela todas as noites. Pensou nos anos de estudo solitário, nas palavras que rabiscava em cadernos velhos, nas noites em claro tentando aprender palavras difíceis de pronunciar. O medo de arriscar se misturava com a esperança de um futuro que até então parecia inalcançável. André deu um passo à frente e disse com sinceridade: quero que venha trabalhar comigo, não apenas como tradutora, mas como peça-chave de um projeto que vai transformar o modo como empresas se relacionam com o mundo. Vamos levar a sua habilidade para conectar culturas e pessoas para algo muito maior do que este hotel. Você teria recursos para estudar ainda mais, para cuidar da sua mãe e para ser reconhecida como merece. A proposta parecia impossível. Camila mordeu o lábio, sentindo os olhos arderem. Era uma oferta que carregava a promessa de libertação e, ao mesmo tempo, o peso de deixar para trás a segurança que conhecia. Minha mãe, eu não posso deixá-la sozinha. Ela depende de mim. André, compreendendo a profundidade daquela preocupação, inclinou-se ligeiramente e respondeu com firmeza: eu pensei nisso. Se aceitar, garantirei um suporte completo para que sua mãe tenha todo o cuidado necessário. Você poderá estar presente quando precisar, sem abrir mão do seu futuro. Não estou oferecendo um favor, Camila. Estou propondo que você seja parte de algo que vai transformar vidas. A sua, a de sua mãe e a de muitas pessoas que ainda não conhecemos. Camila respirou fundo, sentindo o chão sob seus pés parecer mais estável. Aquela não era apenas uma oportunidade de emprego. Era um convite para reconstruir a própria vida, para assumir o controle do que antes parecia distante demais para sequer ser sonhado. Por um instante, a imagem de sua mãe sorrindo, segurando suas mãos e dizendo: "Você é capaz de tudo", passou pela sua mente. Mas antes que pudesse responder, a porta da sala de eventos se abriu discretamente. 2 executivos da rede rival, aqueles que André suspeitava estarem de olho nas habilidades de Camila, entraram acompanhados pelo gerente do hotel. A presença deles era inesperada, mas o olhar de interesse que lançaram a Camila confirmou suas intenções. O gerente pigarreou, como se tentasse suavizar a situação. Com licença, Sr. Vasconcelos, há uma reunião com representantes da concorrência. André ergueu a mão, interrompendo a tentativa de formalidade. Seu tom firme cortou o ar. A reunião está suspensa. Hoje estamos tratando de algo mais importante. Os executivos trocaram olhares, desconcertados, e se retiraram em silêncio, percebendo que algo maior estava em jogo. Camila assistia à cena, atônita. A forma como André a defendeu, colocando-a acima de interesses corporativos, fez algo dentro dela se aquecer. Pela primeira vez, alguém via quem ela realmente era. Não como uma peça em um tabuleiro, mas como um ser humano com sonhos e capacidades únicas. André voltou o olhar para Camila, agora mais calmo. Você não precisa decidir agora. Pense, converse com sua mãe e me dê sua resposta amanhã. Mas saiba que esta oportunidade não é uma obrigação. É um convite para você ser quem sempre foi, só que agora com o reconhecimento que merece. Camila assentiu devagar, as palavras engasgadas na garganta. Sabia que aquela decisão poderia mudar tudo.
A promessa de cuidado com a mãe, de um futuro onde seu talento seria valorizado, soava como um presente e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade imensa. André sorriu suavemente, sem pressa, como quem entendia a importância daquele momento. Estendeu a mão para ela, que a apertou com um leve tremor, selando não apenas uma proposta de trabalho, mas o início de uma história que já estava marcada antes mesmo de ser contada. Enquanto Camila deixava a sala de eventos, segurando o envelope com a proposta, o coração batia tão rápido que parecia ecoar pelos corredores vazios. Lá fora, o céu do fim da tarde pintava tons alaranjados e lilazes. A cidade, ruidosa e indiferente, não fazia ideia de que, naquele exato instante, uma mulher simples havia sido reconhecida por seu valor e que um milionário estava prestes a transformar não apenas a vida dela, mas também a sua. Camila caminhou lentamente pelos corredores do hotel, o envelope com a proposta ainda apertado em suas mãos. A respiração dela estava pesada e cada passo parecia ecoar no silêncio, como se o próprio ambiente lhe desse tempo para pensar. O mundo ao redor seguia seu ritmo habitual. Hóspedes indo e vindo, funcionários organizando bandejas, sorrisos sendo distribuídos por educação. Mas para ela, tudo havia parado. A decisão que tinha nas mãos parecia maior do que qualquer escolha que já havia feito. Quando chegou em casa, a modesta residência na comunidade onde morava, encontrou a mãe deitada no sofá, tossindo baixinho. Dona Rosa estava mais pálida do que de costume, os olhos cansados refletindo a fragilidade dos últimos anos. Camila colocou a sacola de compras sobre a mesa e se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos finas e quentes. "Mãe, hoje aconteceu uma coisa", começou, a voz trêmula. Dona Rosa a observou em silêncio, como sempre fazia, esperando que a filha encontrasse coragem para continuar. Camila abriu o envelope devagar e mostrou a proposta. Não explicou todos os detalhes, mas disse que era uma oportunidade de mudar de vida, de cuidar da mãe com dignidade e de finalmente poder estudar sem tantas limitações. Dona Rosa segurou o papel com as mãos trêmulas e sorriu de leve. "Minha filha, sempre soube que você era capaz de tudo. Se essa é a sua chance, não tenha medo. Eu fico bem." Essas palavras, ditas com a simplicidade de quem amava sem condições, fizeram as lágrimas de Camila rolarem. O medo que a travava parecia menor diante da confiança que a mãe depositava nela. Naquela noite, Camila ficou sentada à mesa, observando o papel e as anotações do seu velho caderno de idiomas. Cada página rabiscada carregava lembranças de noites em claro, de palavras novas aprendidas às escondidas, de sonhos que ela achava impossíveis. Agora, tudo estava ali, à sua frente, uma chance real. No dia seguinte, Camila voltou ao hotel mais cedo do que o habitual. Seus passos eram firmes, mas o coração palpitava. Quando encontrou André no saguão, ele estava conversando ao telefone, mas ao vê-la, desligou imediatamente. Havia algo nos olhos dele, uma expectativa contida, como se estivesse tentando decifrar a decisão antes mesmo de ouvir a resposta. Camila respirou fundo. "Senhor Vasconcelos, eu conversei com minha mãe. Eu pensei muito e..." Sua voz vacilou por um instante, mas ela ergueu o queixo e completou: "Eu aceito." Os ombros de André relaxaram e um sorriso tranquilo apareceu em seus lábios. "Você não sabe o quanto estou feliz com essa decisão, Camila. Vai ser uma nova fase para você, para todos nós." Ela tentou sorrir, mas os olhos marejaram. "Eu só peço uma coisa. Quero garantir que minha mãe tenha o melhor cuidado possível. Ela é a razão de eu ter chegado até aqui." André assentiu com seriedade. "Você tem minha palavra. Ela terá todo o suporte necessário. E você terá liberdade para estar com ela sempre que precisar. O que estamos construindo não é apenas um projeto de negócios, Camila. É uma oportunidade para dar valor ao que realmente importa." As palavras dele soaram verdadeiras.
Mas mesmo assim, Camila sentiu um leve aperto no peito. Não era fácil deixar para trás a rotina que, por mais dura que fosse, lhe era familiar. Ainda assim, havia uma nova energia dentro dela, uma esperança que não cabia mais na vida de camareira. Naquela tarde, enquanto arrumava seus pertences no vestiário, alguns colegas a observavam com curiosidade. Alguns cochichavam, outros a encaravam com uma mistura de surpresa e inveja. Ela não se importou. Guardou o caderno antigo na bolsa como se fosse um amuleto e caminhou até a porta do hotel. André a esperava no carro preto que a levaria para uma reunião com os representantes do novo projeto. Quando ela entrou no veículo, sentiu a tensão no ar, mas também uma liberdade que nunca havia experimentado. Durante o trajeto, Camila olhou pela janela e viu a cidade passar rápido. Ruas movimentadas, lojas, rostos apressados. Tudo parecia tão pequeno diante do que estava prestes a viver. André, sentado ao lado dela, mantinha o olhar tranquilo, como se soubesse que aquele momento era o início de algo muito maior. Camila, você não precisa ter medo. Confie no que você sabe. Confie em quem você é. O resto, a gente constrói juntos. As palavras dele foram como um abraço silencioso, e pela primeira vez ela se permitiu acreditar que o mundo poderia ser diferente. Que sua voz, que até então ecoava apenas nos corredores discretos do hotel, agora teria a chance de ser ouvida além das paredes douradas. Chegaram a um prédio moderno, onde uma equipe os esperava com pastas e laptops abertos. Camila hesitou antes de descer do carro, mas André tocou de leve no ombro dela. Vamos mostrar a eles o que você pode fazer. Ela desceu, ajeitando o cabelo, respirando fundo. Ao entrar na sala, todos se calaram, surpresos com a presença dela ao lado do milionário. André se adiantou e disse com um tom firme: Esta é Camila Costa. Ela vai liderar o nosso novo projeto multilingüe. E é com ela que vamos construir uma experiência humanizada que o mercado ainda não conhece. Os olhares surpresos rapidamente deram lugar a respeito. Camila sentiu o coração acelerar, mas também um calor interno, como se todo o esforço da vida tivesse finalmente encontrado um caminho. Naquele instante, percebeu que a escolha não era apenas sobre aceitar uma proposta, era sobre acreditar em si mesma. E isso ninguém mais poderia tirar dela. O vento soprava suave quando Camila deixou o prédio moderno ao lado de André. O sol do fim da tarde tingia o céu de tons dourados e rosados, refletindo na pele dela como se o universo, de alguma forma, quisesse abençoar aquela nova etapa. O coração dela ainda batia acelerado. Era difícil acreditar que, em menos de 24 horas, sua vida havia virado de cabeça para baixo. De uma camareira invisível aos olhos do mundo para a mulher que, agora, seria o rosto e a mente de um projeto que ninguém esperava. E mais do que isso, para alguém que finalmente tinha sido vista e valorizada. No banco de trás do carro que os levava de volta ao hotel, Camila segurava seu velho caderno com força. Aquele objeto, cheio de rabiscos, palavras em idiomas distintos, desenhos improvisados e sonhos contidos, era o símbolo do caminho que a havia levado até ali. Enquanto André respondia mensagens no celular, ela observava a capa gasta do caderno e, por um momento, tudo ao redor pareceu se afastar. As lembranças da infância humilde, das noites estudando escondida, das conversas com a mãe à luz fraca da cozinha, voltaram com força. Era como se aquele simples objeto carregasse todo o peso e a força de sua história. André percebeu o olhar distante dela e fechou o telefone. Camila, disse suavemente, esse caderno é o seu mundo, não é? Ela olhou para ele com os olhos brilhando e, pela primeira vez, sorriu abertamente. Sim, cada página é um pedaço de mim. É como se tudo o que eu vivi estivesse guardado aqui. André assentiu, respeitando o momento. Então, não o perca. Ele vai ser o mapa do seu novo destino. O carro parou diante do hotel
E antes que Camila pudesse descer, André estendeu um envelope dourado com seu nome. Este é o contrato, mas não se preocupe com os detalhes agora. Quero que leia com calma em casa. Amanhã começaremos de verdade. Camila segurou o envelope com cuidado, como se fosse algo frágil demais para se carregar com as mãos. Atravessou o saguão do hotel, sentindo os olhares curiosos dos colegas. Alguns murmuravam em voz baixa, tentando entender como uma camareira, até então invisível, havia se tornado o centro das atenções. Ela manteve a cabeça erguida, mas o coração, por dentro, estava tremendo. Quando chegou em casa, encontrou Dona Rosa adormecida no sofá, um leve sorriso no rosto. Camila se ajoelhou ao lado dela e segurou suas mãos, sussurrando baixinho. Mãe, consegui. Agora posso cuidar de você e também seguir o meu caminho. A mãe, mesmo dormindo, pareceu entender, pois um suspiro leve escapou de seus lábios. Naquela noite, Camila leu o contrato com atenção. As palavras pareciam dançar na sua frente, mas o que mais a marcou foi o espaço reservado para sua assinatura, como se aquilo fosse a porta para uma vida que ela jamais ousara imaginar. Antes de dormir, guardou o contrato no caderno e prometeu a si mesma que dali em diante honraria cada página rabiscada, cada palavra aprendida, cada lágrima derramada no silêncio. Na manhã seguinte, a cidade parecia diferente. O céu estava claro e o ar fresco trazia uma sensação de renovação. Camila acordou antes mesmo do despertador. Ajeitou os cabelos com cuidado, escolheu uma roupa simples, mas elegante e colocou o caderno antigo na bolsa. Respirou fundo diante do espelho e, ao se ver, pela primeira vez não enxergou apenas a camareira. Enxergou a mulher que havia vencido o medo. No saguão do hotel, André a esperava com um sorriso discreto. Pronta? Ela assentiu, sentindo a força daquela palavra. Pronta. Juntos, seguiram para a nova sede do projeto. O ambiente era diferente do que Camila imaginara. Paredes claras, janelas grandes e uma equipe que a recebeu com respeito e curiosidade. Ela foi apresentada como a líder de um programa multilingüe que tinha como objetivo conectar culturas de maneira autêntica e humanizada. Não era apenas sobre negócios, mas sobre dar voz a quem sempre esteve nos bastidores. Ao longo do dia, Camila participou das reuniões, apresentou ideias e até arriscou opiniões diante de profissionais experientes. Embora a insegurança a visitasse de vez em quando, o olhar firme de André e o peso do caderno antigo na bolsa serviam de lembrete de quem ela era e do caminho que havia percorrido. Quando o sol começou a se pôr, André a chamou para conversar na sala privativa. Ele se aproximou da janela e disse: Sabe, Camila, você me mostrou algo que eu tinha esquecido, que o verdadeiro luxo não está nas cifras, mas nas histórias que carregamos. Hoje, você mudou não só a sua vida, mas a minha também. Ela sorriu, sentindo a garganta apertar. E pensar que tudo começou com um telefonema em 9 idiomas no corredor do hotel. André riu suavemente. A vida gosta de nos surpreender. E às vezes, as maiores surpresas vêm de quem menos esperamos. Ao saírem juntos do prédio, a noite já havia caído. Camila olhou para o céu estrelado e um sentimento novo, profundo, se instalou em seu peito. Não era apenas gratidão. Era a certeza de que o futuro estava em suas mãos. O caderno, agora guardado com ainda mais carinho, era o símbolo de que o passado não havia sido em vão, mas sim a base sólida para o novo destino que começava a escrever. Ao lado de André, ela caminhava não como camareira, mas como mulher que havia descoberto sua própria voz e que dali em diante jamais deixaria de ser ouvida. Se essa história tocou seu coração e te fez acreditar que todo mundo merece uma chance para brilhar, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como a de Camila. Juntos, vamos descobrir quantos segredos ainda podem mudar destinos.